E o contato da Band News FM agora é com um major brasileiro que atua nas Forças de Defesa israelense, o Major Rafael. O Major, ele tem uma função que eu vou deixar ele explicar para você, ouvinte, que é uma função que, acredito eu, exige muito preparo psicológico, alguma questão também de empatia, porque o Major Rafael, ele é um dos responsáveis do Exército a comunicar às pessoas, aos familiares, a morte de seus parentes. Major, primeiramente, muito obrigado por atender aqui a Band News FM, por contar a sua história, e eu queria partir desse ponto mesmo, né? Imagino que seja um trabalho muito difícil, muito desgastante mentalmente, mas ao mesmo tempo muito importante, né? Desempenhado dentro das forças. Sim, com certeza, Ivan, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sirvo no Exército de Israel já há 15 anos, no Ministério Público Militar, como advogado da área central, do Comando Central de Israel. Em caso de guerra, os oficiais da Promotoria Militar, eles são designados para dar assessoria jurídica às unidades de combate, o que é chamado de auxílio jurídico operacional. Nesse momento, eu estou cumprindo uma missão nacional muito importante, uma tarefa muito sensível e difícil. Eu nunca fiz e nunca imaginei que eu iria fazer. Aqui em Israel, qualquer pessoa que sofre um atentado ou algum soldado que cai durante alguma batalha, a família recebe um acompanhamento bem próximo das entidades aqui de Israel. E esse acompanhamento começa com um aviso à família que o seu ente querido foi assassinado. E, na situação que nós estamos passando aqui em Israel nesse momento, esse ataque terrorista do Hamas tomou dimensões tão grandes que os oficiais que são designados para esse cargo, que é esse cargo de avisar as famílias enlutadas, que esse aviso tem que ser feito por um oficial, por um major, não tem quantidade suficiente de oficiais para cumprir essa função. Então, foram convocados dezenas de oficiais para poder dar esse apoio às famílias. E como é uma missão tão importante, uma missão nacional, então eu fui convocado, como outros oficiais também, para poder cumprir essa tarefa tão difícil, mas tão importante. E nós começamos na quinta-feira, na última quinta-feira, e já batemos na porta de várias famílias. Cada família é um mundo que acabou. Avisar a avós que os filhos, o marido e a esposa foram assassinados e conseguiram com muita muita inteligência naquele momento tão difícil na batalha contra os terroristas, eles conseguiram salvar os bebês de 10 meses, dois bebês gêmeos de 10 meses, colocaram os bebês dentro de um quarto antibomba, o bunker, e trancaram o quarto, e o pai foi batalhar contra os terroristas que invadiram o kibbutz, e o pai foi assassinado junto com a esposa, e os bebês foram encontrados 14 horas depois. Bater na porta de um avô, de um pai, para avisar que os filhos foram assassinados, realmente é uma missão muito difícil, mas é uma missão que tem que ser cumprida, porque é um acompanhamento que nós damos para as famílias aqui em Israel, e esse acompanhamento começa com esse aviso, e esse aviso tem que ser dado pessoalmente. Não, É, sim. desculpa te interromper, mas é porque é um acompanhamento necessário, porque em um país, né, onde o serviço militar é obrigatório, né, para meninos e meninas, eu acredito que as famílias elas estejam acostumadas a lidar com questões militares, né, mas eu acho que nunca uma família está preparada para receber uma notícia dessa, até porque muita gente que serve no Exército, e a gente acompanhou, por exemplo, aqui no Brasil, o embarque, né, de muitos jovens que estavam na América Latina, que foram
que se prontificaram a voltar para Israel, e a gente olhava para os rostos, é muita gente jovem, né, Major? São muitos jovens que servem o exército também. Isso é uma outra questão que envolve esse trabalho, né? As famílias, elas têm esse relacionamento com o serviço militar, é uma relação muito diferente da que a gente tem aqui no Brasil com as Forças Armadas, mas nunca ninguém está pronto para receber uma notícia dessa, ainda mais tratando de muitos jovens que tem na força, né? Realmente, ninguém está pronto para receber um aviso desse, um aviso muito difícil para uma família, ainda mais que nós estamos falando de civis. É, o grupo terrorista do Hamas é um grupo tão cruel que entre os mais de 1.300 assassinados, pessoas assassinadas por esse grupo tão cruel, mais de 80% são civis. É, eu fui convocado para dar esses avisos somente para famílias de civis. Então não Quer são os dizer que militares, né? não são militares, são meninas. É uma menina, uma garota de 17 anos, que estava passeando na praia junto com o namorado numa sexta-feira à noite, e no meio da noite ela foi assassinada pelo simples fato dela ser judia. É uma menina de 24 anos que estava curtindo uma festa num festival com mais de 5.000 pessoas no sul de Israel, e 6:30 da manhã, terroristas chegaram até esse festival, no feriado judaico israelense, e eh, atirou para todos os lados com o objetivo de matar civis. Esse foi o objetivo do Hamas, e num total de, como eu falei, mais de 1.300 mortos, mais de 4.000 pessoas ficaram feridas. A grande maioria são civis. A, a, Tanto as pessoas que foram feridas e assassinadas, como também as pessoas que foram sequestradas, a grande maioria são civis. E esse é o objetivo do Hamas. O objetivo do Hamas não é formar um Estado palestino. Isso tem que estar claro. O objetivo do Hamas é acabar com o Estado de Israel. Esse grupo terrorista, ele deixa bem claro que o objetivo dele é acabar com o Estado de Israel. O Estado de Israel não estava interessado em uma guerra nesse momento. Uma guerra não é bom para ninguém. São civis que são mortos, são militares que são mortos. Israel não tinha interesse em abrir uma guerra nesse momento. O Hamas invadiu o Estado de Israel por terra, por mar e por ar, e matou crianças, assassinou, queimou casas, queimaram crianças vivas e sequestraram idosas, e fizeram coisas tão trágicas que é melhor nesse momento, nesse horário do dia, nem descrever, para não ficar, porque é tão difícil de escutar o que foi feito por esse grupo tão cruel como é o Hamas, mas que tem que ficar claro para todos que o exército de Israel não está lutando contra um Estado palestino. O exército de Israel está lutando contra um grupo terrorista, que é o Hamas. Major, ainda em cima disso que o senhor está falando, eu pergunto o seguinte, porque a gente ainda tem essa informação, né, de que há quase 200 pessoas que são feitas reféns nesse momento, né? O senhor falou aí das idosas sequestradas e tudo, mas desde sábado já são 11, 12 dias de conflito. E o seu trabalho continua, quer dizer, os bombardeios continuam, ainda há uma escalada da violência, quer dizer, o senhor ainda continua precisando dar esse tipo de notícia. Eu queria saber, o senhor falou do acompanhamento das famílias que recebem essa notícia e sobre não descrever nesse momento, nesse horário do dia, o que os terroristas fazem. Faz parte do seu trabalho também descrever o que aconteceu, as famílias perguntam, elas querem saber, e como fica a cabeça do senhor também, que eu imagino que o senhor precisa estar preparado também para lidar com tanta coisa. Há um acompanhamento das famílias, mas como é que fica a cabeça do senhor, que também nunca exerceu essa função em 14, quase 15 anos de exército, e agora precisa lidar diretamente com esse tipo de informação, né? Uma questão muito sensível. Sim, Ivan, essa missão é muito difícil, é muito complicada para mim e para todos os oficiais que estão fazendo. Mas a dificuldade é tão grande para uma família que recebe a informação que nós temos que passar,
que o que nós estamos passando, nós, os oficiais que passamos essa informação, eu acho que ela fica minimizada em relação à dificuldade tão grande que passa uma família que, no, no meio de uma vida, do desenvolvimento tão bonito de uma criança, de uma adolescente ou alguma pessoa idosa que sobreviveu o Holocausto, conseguiu vir para Israel, mas foi assassinada por um grupo terrorista tão cruel. Então, o que nós estamos passando, nós, os oficiais que estamos cumprindo essa missão, isso é passageiro, com certeza, mas o que uma família passa depois de receber uma notícia como essa é uma coisa que vai ficar para o resto da vida. Então, nós tentamos dar esse apoio da melhor forma possível. E em relação à sua pergunta, Ivan, realmente nós já estamos no 11º dia desde que o Hamas invadiu o território de Israel e muitos corpos ainda não foram reconhecidos. Tem mais de 500 pessoas que ainda estão desaparecidas, porque ainda está no processo de reconhecer os corpos. O, esse grupo terrorista é tão cruel que o reconhecimento do corpo ele fica tão difícil depois do que foi feito com essas pessoas nesse ataque há 11 dias atrás. Então, Israel está usando as melhores tecnologias do mundo para reconhecer as pessoas que foram assassinadas nesse ataque, mas isso demora e ainda tem centenas de famílias que ainda precisam receber esse aviso. Então, nós sabemos que pelo menos mais uma semana nós vamos continuar nessa missão até eu poder voltar ao meu cargo que eu exerço de forma geral, que é na promotoria militar. Bom, a gente tem enviados, né, nossos trabalhando em Tel Aviv, e ele recentemente mostrou aqui na Band como é que estão, eu não sei se é um apenas ou um deles, é um necrotério mesmo, que ainda há muitos corpos, né, chegando, e essa informação que o senhor traz ainda de que há muitos corpos para serem reconhecidos, ela é muito delicada, porque, de novo, né, a gente está falando aqui de civis, de vidas de pessoas, como você falou, alguns casos te marcaram muito, né, como dessa menina de 17 anos, os dois bebês que foram salvos, e o que a gente pode esperar, Major, é que esse tipo de notícia o senhor tenha que dar cada vez menos, né? Porque eu acho que, enfim, ninguém quer noticiar mais mortes, principalmente de civis. Então, eu agradeço o seu relato aqui na Band News FM. Abro espaço também para o senhor, se quiser fazer uma consideração final, mas agradeço muito por ter compartilhado essa história conosco e acredito, ainda que o senhor diga que o efeito psicológico em nós que damos essa notícia é muito pouco perto do que as famílias vão passar. Ainda acredito que vocês tenham que ter um preparo muito grande aí para lidar com isso, porque é uma questão realmente muito sensível, né? E é um trabalho que faz diferença também para quando a família recebe a notícia, né? O jeito que é informado muitas vezes faz diferença, porque essas pessoas estão precisando de acolhimento, muitas vezes, né? De achar um chão que às vezes perderam por causa dessa notícia. Então, é um trabalho que a gente precisa salutar também, que muitas vezes passa incólume, né, no meio de tanta notícia relacionada à guerra, né, algo muito importante. Com certeza, Ivan, eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão dando para mostrar o que a população israelense está vivendo nesse momento. É importante deixar claro, só para encerrar, que o povo de Israel ele está muito unido nesse momento. Esse ataque do Hamas ele uniu muito o povo de Israel, como não esteve nos últimos anos. E eu vou só contar uma história, se eu tiver mais alguns minutos, Ivan, Fique à vontade. eu acho que vai poder exemplificar essa união do povo de Israel. É, sabe que muitas famílias que que moram no sul de Israel foram retiradas de suas casas para poder é, defender essas pessoas ou prevenir de qualquer ataque do Hamas nessa guerra. E essas pessoas estão em hotéis em Israel. Esses hotéis, logicamente, são pagos pelo governo de Israel, que
tem algumas áreas ainda em Israel que ainda são bombardeadas por mísseis. Foram atacados mais de 6.500 mísseis do Hamas nessa última semana, e tem algumas cidades que são atacadas diariamente pelos mísseis dos grupos terroristas da faixa de Gaza, e que as pessoas não foram evacuadas da cidade. E tem uma cidade no sul de Israel que uma família que mora num apartamento, que nesse apartamento não tem o quarto antibomba, o bunker. Então essa família, ela, por, por sua própria vontade, sem a exigência do governo, essa família foi para um hotel para não ter nenhum perigo de cair algum míssil no seu apartamento, porque ela não tem esse quarto antibomba. O governo não paga o hotel para esse tipo de pessoa, porque não está nas comunidades que fazem fronteira com a faixa de Gaza. Quando essa família chegou no hotel, o pai deu o cartão de crédito para a recepcionista do hotel para fazer o pagamento. A recepcionista devolveu o cartão e disse que já está pago, e deu a chave do quarto para a família subir até o hotel, num hotel no centro de Israel. O pai disse: calma, mas você ainda não pegou meu cartão de crédito. Então a recepcionista disse para ele o seguinte: você está olhando aquele judeu que está sentado ali sozinho? Ele disse sim. Aquele judeu disse que todos os israelenses que moram no sul de Israel e vierem para o hotel, por causa da situação que está acontecendo em Israel, já está tudo pago por minha conta. Isso é só um exemplo do que passa aqui em Israel, que mostra a união do povo, e essa união, juntamente com o poder bélico do IDF, das Forças de Defesa de Israel, é o que vai fazer com que Israel ganhe essa batalha tão justa contra um grupo que ele é um perigo não só para o Estado de Israel, mas para o mundo todo. Então, eu espero que essa mensagem passe a todos e que nós teremos melhores dias em breve. Eu agradeço muito a oportunidade, Ivan. Um bom dia. Eu que agradeço e desejo que o senhor passe em algum momento a levar notícias melhores aí para as pessoas, muito embora seja um trabalho, como a gente falou aqui, muito, muito importante. A gente viu essa união do povo israelense com essa informação, né, de que nesse momento há mais israelenses querendo voltar ao território de Israel, né, espalhados pelo mundo, do que sair, né? Inclusive, houve um comunicado do consulado aqui no Brasil dizendo que não estão aceitando voluntários porque as pessoas querem se voluntariar para ir ajudar aí. Mas isso é um assunto que fica para uma próxima hora e a gente vai tratar aqui também na Band News FM. Major, muito obrigado, hein? Fique bem. Obrigado, Ivan.